Olá, que bom que você veio. Eu sou Elisa Maria e esse é o canal Eva Messages. Aqui a gente cria oportunidades de autoconhecimento e de expansão da sua intuição através da arte da cartomancia. Seja muito bem-vinda a mais um oráculo de Mabon, oráculo do início do outono, da segunda colheita. Hoje a gente vai falar bastante de como viver da melhor forma esse momento da vida e reconhecer os potenciais que a grande mãe natureza, que o grande cosmo está oferecendo para a gente nesse momento do ano, dos ciclos da natureza. Então, espero que você me ouça no momento mais tranquilo possível do seu dia, mais silencioso, aquele momento em que vai ser mais fácil ouvir sua intuição e dessa forma peneirar, filtrar do que digo nessa leitura coletiva, o que de fato serve ou não para o seu momento pessoal. Tá bom? Essa é uma leitura coletiva, atemporal, inclusive, né? Mesmo que você não esteja ouvindo na época do ano de que falo, no início do outono, período de Mabon, não tem problema. Acredito que você chegou aqui por algum motivo. Há de haver mensagens úteis para o seu momento, tá bom? Agora, se quiser uma leitura particular comigo, é só agendar pelo meu site evamessages.com ou então pelo meu Instagram, @evamessages. Lá tem um botão que leva direto para o meu WhatsApp. Vamos lá então, porque esse aqui é um sabá muito especial, um oráculo muito especial. É o primeiro que eu gravo depois de ter lançado aí para vocês o Jardim de Eva. Tô adorando a resposta, os comentários, as vendas, mas principalmente a sensação, sabe, de ter compartilhado um material que realmente é fruto da minha experiência, é fruto daquilo que eu mais gosto de compartilhar e vejo muito sentido em compartilhar com as pessoas, especialmente nessa época que a gente vive. Eu já falei bastante sobre o Jardim de Eva, né, que é um material que eu criei para estudo e prática da roda do ano, para ajudar você a se vincular às estações de uma forma mágica, poderosa, que te ajuda a se reconhecer aí no todo da criação e usar dos seus melhores potenciais, com a ajuda da egrégora da roda do ano, para se realizar no mundo. Então assista aí, tá? Vou deixar aqui na descrição o link para a live que eu fiz explicando esse material, o link lá para o meu site, onde você pode adquiri-lo, e espero muito que seja muito útil, tá? Vamos começar, como sempre nos oráculos de Sabá, com uma leitura coletiva. Tá? Então, primeiro eu vou fazer uma leitura aqui, que é uma leitura para todo mundo que chegar a esse vídeo, com conselhos das anciãs bruxas para o seu momento. E depois a gente faz 3 leituras mais pontuais, tá bom? E aí, como sempre, você vai escolher ouvir a leitura 1, e ou a leitura 2, e ou a leitura número 3. E aí a gente complementa e aprofunda aquilo que vai ser dito primeiro nessa parte mais coletiva, ok? Então vamos nos preparando. Essa é uma estação tradicionalmente conhecida como a Estação das Bruxas, porque de forma ampla, né, o símbolo arquetípico da bruxa é esse da anciã, da sábia, aquela que está no meio do caminho, né, entre a civilização e a natureza, fica ali naquele limiar, e é a partir dele que se relaciona com outros limiares, né? O limiar entre os vivos e os mortos, o limiar entre o nosso mundo das ideias e a possibilidade de realizá-las, né? A idealização e a concretização. No meio aí está a bruxa e sua magia, o xamã, o médium, todos e todas nós que nos colocamos aí no meio dessa encruzilhada entre os mundos. Então são elas, na figura das minhas queridas anciãs bruxas, que eu chamo agora, nossas corujinhas queridas, para compartilhar sabedoria para o momento, vinculadas aí agora à egrégora da roda do ano. Então inspira, expira profundamente. Vamos nos conectar aqui com essa sabedoria antiga dos nossos ancestrais que viviam num contato tão profundo, num vínculo tão mágico e realizador com os ciclos da Mãe Terra, os ciclos agrários, pecuários, da Mãe Natureza. Primeira linguagem aí mais antiga, mais duradoura entre os seres humanos e o mundo de que a gente faz parte. Então espero que sejam recados úteis. Já vou começar. Vamos ver
para todos e todas nós, qual é a reflexão do momento. Baixando aqui os ruídos, você também. Vá baixando os ruídos da mente. E vamos nos abrir aqui para escutar, tá bom? Então é isso. O que a gente precisa saber? O que é útil a gente refletir nesse início de outono? Ou no momento em que esse vídeo te encontrar. Tá bom? Primeiro a sabedoria das folhas que estão caindo, né? Deixe ir embora as coisas que estão pesando demais em você. Você merece abrir espaço ou retomar o domínio dos seus espaços. O que são as folhas que caem, né? Isso fica muito mais claro lá no outono do hemisfério norte, né? A roda do ano começa se baseando na natureza de lá. Inclusive, né, no material do Jardim de Eva, o chamado é para que a gente cada vez mais se reconcilie com a natureza do Brasil. Então, por aqui, a gente não vê tanto folhas caindo no início do outono, né? Mas a gente já vê um envelhecimento, as folhas em seu estado muito maduro, né? Mesmo aquelas plantas perenes, típicas aqui da nossa natureza, já demonstram ali um certo cansaço, o início de um recolhimento do potencial de vida da natureza lá para as raízes. Esse é um chamado para a conexão com a maturidade, né? O vínculo cada vez mais profundo com aquilo que é maduro em nós, aquilo que está caindo de maduro em nós. Estou falando de seguir um caminho e numa certa etapa dele perceber que algumas coisas já passaram do auge de vida. Algumas pessoas, alguns relacionamentos, situações da nossa vida. E esse é o momento por excelência em que a natureza nos chama para essa reflexão, sabe? Assim como às vezes a gente insiste em vestir certas roupas, né, que não cabem mais no nosso estilo, é através dessas folhas mortas ou dessa maturidade da natureza que a gente pode perceber em nós também que a gente mudou, né? E muitas vezes é assim mesmo que acontece, vocês já repararam? Quando a gente está no meio da mudança, é difícil perceber que ela está acontecendo, né? Mas quando grande parte dela já aconteceu ou quando ela finalizou, é que a gente enfim percebe, nossa, como eu tô diferente, né? Há sinais que vão mostrando isso pra gente. Enquanto aquela plantinha, aquela árvore, aquela folha está intacta, né, está muito viva lá no auge do verão, ela está passando por mudanças profundas, mudanças internas, mas elas são tão graduais que é difícil perceber a olhos nus, né, para quem está vendo de fora. Então, com a gente acontece a mesma coisa. É isso que, primeiro, as anciãs da roda do ano aqui nos convidam a refletir, sabe? Sobre o fato de que a vida deve estar dando sinais aí para você nesse momento, que precisam ser vistos, observados, recebidos, né? Ainda que incômodos, mas a vida está dando esses sinais de que tem coisa que já não vale mais carregar, né? Tem coisa que cumpriu seu tempo, sua hora, tem trabalhos, pessoas, posturas, enfim, vai depender aí da história de cada um. Mas temos sinais de que tem coisa caindo de madura e que está na hora de começar provavelmente a honrar a finalização, afrouxar laços, completar ciclos, começar o movimento de gratidão pelo que foi, né? Sempre começar pela gratidão. Porque essa é uma palavra muito simbólica para Mabon, eu falei bastante disso lá no material O Jardim de Eva. Não exatamente porque a gente quer ser bonzinho, bonzinha para com um Deus, uma fonte criadora, uma deusa. Ai, deixa eu ser bonzinho, deixa eu ser boazinho. Então eu vou ser grato por tudo que me acontece. Não é por aí. É a gratidão como uma forma de inteligência estratégica para com os ciclos, né? A gratidão é a percepção de que algo valeu, algo foi útil, próspero,
abriu caminhos em tudo o que a gente já viveu, em tudo que nos perpassa, em tudo que a gente está passando, inclusive, né? E às vezes, para a gente conseguir reconhecer isso, não necessariamente a gente precisa ver com clareza o que é, sabe, que a gente está ganhando com essa história, com essa situação, com essa finalização de um ciclo. Basta que você tenha uma abertura para o fato de que deve haver algo, né, que eu estou aprendendo com essa situação que eu passei, né? O que fazer, o que não fazer, como agir, como não agir, sabe? Essa postura vai permitindo que a gente não se paralise frente a uma situação, não fique tentando impedir as folhas de caírem, o tempo de passar, sabe? Que é o que muitas vezes a gente faz quando está em negação, tenta negar o fim de um ciclo. É um período de colheita também, mas aqui o foco da primeira mensagem, e vamos entender por que nas próximas, está relacionado a olhar com gratidão para as folhas que caíram ou estão caindo. Nossa! O outono ele desperta essas sensações mesmo na gente, uma sensação de luto, de ira e de profunda dor em relação àquilo que já foi e não volta mais, né? Olha essa mulher cadavérica. Os ossos dela são aqui uma espécie de útero para flores que estão nascendo também, sabe? Para borboletas de transformação e mudança. Uma espécie de casulo ou útero, né, de novas criações. Mas essa moça ainda não está vendo, ela está com os olhos fechados, o punho fechado, né, que diz bem do que eu falava, a postura de quem não quer largar o osso, de quem não quer deixar passar, de quem quer permanecer. E realmente, sendo o outono a estação que marca a velhice, né, a ancianidade da grande deusa mãe natureza, é claro que aqui a gente pode estar falando da tentativa de não deixar envelhecer não só uma relação, não só um momento da vida, mas a gente mesmo. Quem aí tem medo da velhice? Né? Não culpo, tá? Numa sociedade como a nossa, que condena muitas vezes o ancião, a anciã ao ostracismo, ao abandono, né, à solidão, ao afastamento da vida produtiva, pode ser que a gente tente mesmo, né, se apegar com unhas e dentes à juventude, à ideia da juventude, e não queira ver as folhas caindo do nosso processo pessoal de finalização de uma etapa. Você ou alguém muito próximo a você nesse momento está em luto, está lamentando, está preso na melancolia ou nas tentativas iradas de manter um cenário estático, impedi-lo de progredir para um fim, para um declínio. Cuidado, tem gente brava, né? Ou você pode estar bravo, brava, com a ideia de agora ser, olha só, chamado a esvaziar-se para começar a poder preencher de novo, sabe? Às vezes a gente se depara com uma situação assim e fica muito cansado, cansada. Ah, não, começar tudo de novo, eu não quero ter que começar. Eu não quero seguir em frente sem ele, ela, aquilo, sem aquela forma como eu era, como me via. As cadeias em que a gente se prende quando a gente está de luto, quando a gente está lamentando profundamente, indignado, indignada por um fim, uma finalização, elas estão rodeadas de uma sensação de vazio. É isso que essa carta quer dizer. No fundo é tristeza, é dor, né? Ninguém é obrigado a querer sempre o novo. Ninguém é obrigado a aceitar
que uma próxima etapa nova está começando, especialmente se essa etapa nova vai marcar um momento de maturidade e de início de declínio para um fim. Ao mesmo tempo em que também não dá para impedir. Nós somos parte aí do ciclo da vida, né? Do ciclo sem fim, como dizia lá no Rei Leão. Uma hora todo mundo tem que passar a coroa. Uma hora todo mundo tem que abrir mão de um momento para abertura para o outro. Não estou falando novidade nenhuma aqui para vocês até agora, né? Apenas talvez um ganho de clareza sobre o fato de que isso aqui é o que impede, né? Essa moça tá brava com a queda das folhas. Pode ser o luto por alguém querido. Eu acho que o mais importante a dizer para você agora é que esse luto é legítimo, né? Não é errado querer voltar atrás, querer manter as coisas como eram, querer impedir o tempo de passar. A questão maior é sobre quais vão ser os seus atos a respeito de como você se sente, entende? Que posturas você tem tomado? Esse punho em riste, né? Essa postura agressiva. Como você age a partir do que está sentindo? Sentir você pode, é legítimo. Se você não pudesse sentir o que você quer, a gente não teria esse espaço interno, né, que é o dos nossos pensamentos. Ninguém sabe o que a gente está pensando, a não ser que a gente fale sobre, né? Esse espaço interno, esse espaço da linguagem que te permite digerir o que te acontece, o momento atual, e depois entregar para o mundo uma ação que você escolha. É o tal do livre-arbítrio. Ele é bem importante agora. Ah, essa carta saiu na leitura breve lá no Instagram. Comer, beber, divertir-se. Incorporar o presente, estar plenamente presente no presente, né? Sentir todo o prazer de ser, de existir passando por você. E esse prazer de ser e de existir está disponível em qualquer idade, em qualquer etapa da vida, tá vendo? Jovens, velhos. Aqui temos o deus Dionísio derramando vinho. Tem alguma celebração, tá? Possível. Mesmo no momento difícil que parece que vocês estão vivendo, que é esse momento de reconhecer o declínio de alguém, de algo, de uma situação, de uma postura sua, que agora já não dá mais para ser assim, a vida não vai dar para ser daquele jeito mais. Pode ser algum declínio financeiro, inclusive, tá? Mas há algo a ser celebrado. Inclusive, ritualizar uma celebração que marque esse fim, esse início do declínio, pode ser muito útil. Como assim, Elise? Eu vou celebrar o fim de alguém ou de algo? Bom, pode tanto ser uma celebração que mostra que você honra e é grato, grata por tudo que passou, como pode ser uma celebração já em relação ao novo que virá. E já começa a te girar um pouco, sabe? Tirar toda a sua atenção do fim e começar a trazer sua atenção para esse novo começo. Agora, se alguém próximo a você, que pode estar irado, irada, porque você finalizou, está finalizando uma situação, está se afastando, está começando algo novo, se desfez dele ou dela, né, como um peso, aí, como folhas pesadas que precisavam ir embora, recolha-se, afaste-se e celebre o seu novo momento. Talvez até com novas pessoas, né, novas parcerias. E busque se isolar das presenças do passado ou da presença do passado. Se possível, faz uma viagem, vai para um lugar tranquilo, na natureza, chamado a solitude que cura e ao mesmo tempo ilumina,
traz clareza para as decisões. Essa carta é a carta de quem se afasta para ganhar perspectiva. E isso é muito legal, porque às vezes a gente só não se vê. Nossa, eu não consigo me ver sem aquele emprego, né, que eu tô sentindo que tá indo embora, sem aquela pessoa, sem aquele jeitão que eu tinha, mas agora eu não posso mais ter, eu não quero mais ter. A gente sofre muito mais quanto mais próximo a gente está desse objeto, dessa pessoa, dessa situação, né? Então, se possível, afaste-se. Não só celebre o que é possível celebrar, como afaste-se. Ah, Elisa, eu estou finalizando e nem faço ideia do que é possível celebrar nessa situação. No mínimo, celebre o fato de que foi embora, mas você permanece inteiro, sabe? É sempre bonito poder celebrar o fato de que a sua existência, o que é essencial, permanece. Nunca é perdido. Relembrar isso vira e mexe é muito importante. Assim como na natureza, as árvores nesse momento tendem, né, na natureza temperada, pelo menos, a perder folhas. Isso significa que a vida está se concentrando só nas raízes, no que mais importa, no que verdadeiramente importa para a vida da planta. As folhas podem ser lindas, mas elas cumpriram a função delas e agora elas seriam um peso. Ter que nutri-las com os poucos recursos de um período que está chegando, né, de outono, inverno, seria um ônus do qual é possível afastar-se. Deixa as folhas irem embora, concentra o pouco de nutrição que tem nas raízes. Se necessário, deixa os galhos secos. O que é isso? Se necessário, para se recolher e fazer uma mudança nova na vida, desde que pensem que você virou esse galho seco aqui, ó, que você morreu ou que você já não é mais relevante. E quando você se recolher e se afastar, você vai ver do real tamanho o seu problema. Nem maior, nem menor. Na verdade, talvez você veja ele menor. Quem se afasta, né, vai ganhando perspectiva. Sugiro que você comece numa pequena festa pessoal, um pequeno momento de prazer, pode ser tomando um vinho se quiser, mas enfim, né, se acolhendo com uma bebida, uma comida festiva ou acalentadora. E num momento como esse, sugiro que você comece de leve, imaginando ser outra pessoa. Comece ousando se imaginar sem essa situação, pessoa ou postura que está indo embora. Que já está pesando, que já não está servindo mais. Porque essa postura aqui é aquela postura de alguém que não aceita o fim porque nem se imagina longe daquele contexto. Ou tendo um outro objetivo. Como sempre, né? Adaptem a situação de vocês. Essa aqui começa a se imaginar, por isso ela tá mais tranquila, por isso ela tá mais pequenininha. Ela tá vendo o cenário amplo das coisas, sabe? E não adianta, para fazer isso é preciso um cado de solitude, de afastamento, para que os insights, a clareza mental venha. Olha os ventos de outono, os ventos da mudança. Presença de Ansan, orixá da mudança, dos ventos, das tempestades. Olha, isso mesmo. Vai tomar um chazinho, fazer um registro. O registro é sempre bom, para a gente não sentir que tá deixando para trás e deixando para o esquecimento aquilo que foi, sabe? Os diários cumprem muito bem essa função. Diários, grimórios, blogs. Você precisa de respostas, né? Tem gente aí que pode estar na dúvida. Será que é disso aqui? Dessa situação, dessa pessoa que a Elisa tá falando? Será que não? Tem uma reflexão aí que você precisa fazer, sabe?
Te sugiro, inclusive, tem um chá que é ótimo para esses momentos, que é uma mistura de verbena, para evitar ataques psíquicos e influências externas no seu pensamento, e artemisia, que favorece muito a intuição profunda, a conexão com a alma. Se quiser, inclui lavanda também nesse chá, alfazema, florezinhas para favorecer o recolhimento e uma sensação confortável no recolhimento. Então, essas 3 ervas são muito poderosas, tá? Há quem goste de colocar um pouquinho de anis estrelado também. Ele incentiva, fortalece a abertura da terceira visão. Mas o mais importante mesmo é a disposição, sabe? Para buscar lá dentro, nas profundezas. Fazer aquelas perguntas mais profundas e necessárias. Mas por que eu estou nesse caminho mesmo? O que justifica eu estar aqui, nessa escolha? O que justificava quando eu comecei esse caminho e o que justifica agora? É a mesma coisa, não é? Como é que eu me sinto em relação a essa justificativa? Os meus motivos para estar aqui agora, fazendo isso que estou fazendo? E é nessa reflexão que você vai perceber se essa folha ainda é verde ou se ela já caminha para um declínio, um fim. Sem desespero, sabe? É natural que a gente tenha medo de deixar as coisas irem embora. Uns mais, outros menos. Pessoas, lugares, tudo o que já é familiar, né? Porém, é fundamental essa sensação de desconforto que essa leitura gera. O desconforto é como a árvore que começa a reconhecer que ela está com folhas demais para conseguir passar pelo inverno rigoroso e nutri-las todas e chegar ainda viva à primavera. Não vai dar. Vou ter que passar uma foice, vou ter que finalizar. E pode ser ainda mais desconfortável fazer isso em tempos como os que a gente vive atualmente, século XXI, Brasil 2026, em que a mídia, a cultura, o tempo todo fica falando que a gente pode ser o que a gente quiser ser, que dá para ser tudo, dá para ter tudo. E não dá, não dá. E não é pessimismo meu, não é mentalidade de escassez. Juro que não. A natureza é feita de períodos de abundância e de escassez, e portanto nós também. Tentar negar isso é tentar viver uma natureza artificial que é sempre verde, mas é porque é de plástico. E esse meu sorriso aqui, ele é amargo, né? Ele não é de plena felicidade, é de reconhecimento do inevitável. A gente, tal qual a grande mãe natureza, a gente não tem infinitamente recursos disponíveis o tempo todo. Você sabe, tem momentos que você acorda, tem dias que você acorda mais feliz e disposto a seguir seus objetivos, se realizar, e tem dia que não, né? Dar espaço para isso, para essas nuances, é a saúde que a mãe natureza nos ensina. É isso, olha só, a gente está frente à colheita da lua, a lua da colheita, ou a colheita sombria, como preferir chamar. Então deixe seu coração bater um tiquinho mais devagar. Mova-se gentilmente para dentro da chegada, né? Do seu self, do seu eu. A mariposa está aqui de olhos abertos nas asas, bem atentos. Ela olha para nós, que estamos observando a carta. Pede para a gente entrar definitivamente nesse castelo sombrio aqui, do que está por trás. O que está por trás de eu não querer que tal pessoa, situação, postura entre em declínio, finalize? O que está por trás, escondido num castelo? Um castelo é a solidez, né? Ele é construído para dar segurança, solidez, estabilidade para a vida. Mas é preciso ir lá com a luz da sua sabedoria, sem medo, entrar lá dentro e ver, sabe o quê? Aquilo que às vezes a gente subestimou ou deixou de fora,
só para poder criar para si uma impressão de estabilidade e segurança, como um castelo. O castelo ele pode ser sim um lugar de segurança, mas ele pode ser também um lugar de prisão, em que a gente se aprisiona ou é aprisionado. Não é verdade? Assim como as rotinas, os projetos que a gente nutre e não quer se desfazer de jeito nenhum, finalizar de jeito nenhum, relacionamentos. Qual é o limite entre estar seguro, segura nesse castelo e estar preso? Presa. Outono é isso mesmo, minha gente, profundidade. Depois das estações de expansão, de vida, de compartilhar externo, né, de exteriorizar-se, extrovertir-se, que vem lá na primavera, verão, nós estamos aqui retomando agora, no início do outono, os movimentos introspectivos de reflexão, reajuste, análise, terapia. Outra que saiu na leitura breve. É isso mesmo. Essa carta é muito interessante, tá? Vou parar nela aqui um pouquinho, deixa eu só ver o que ficou no fundo. A colheita da bruxa. Essa também saiu. Bom, observa bem essa carta aqui agora. Se precisa até dar pause para enxergar melhor, porque ela é flagrante, pessoal, para dizer de uma postura dos nossos tempos. Aqui a gente tem um monte de objetos, tal qual alguém que vai lá e entende que, sei lá, para se tornar bruxa, bruxo, tem que ir lá e comprar um monte de coisa de estética bruxesca, objetos. Ou então alguém que, para se tornar médico, médica, se empolga na compra de jalecos, estetoscópios, ferramentas, elementos que fazem a distinção, objetos que parecem contar uma história, né? De quem você é, do que você valoriza ou não. Mas será que você não acumulou objetos demais? E será que não tem pessoas, situações, contextos aí na sua vida funcionando do jeitinho desses objetos? Ou seja, eles servem mais para tentar contar a história de quem você é, sem precisar usar da sua atitude para isso. Sem contar com a sua atitude e postura no mundo para isso. O que eu quero dizer? Uma bruxa, um bruxo, um xamã, não o é pela quantidade de velas que tem no seu estoque, ou amuletos, ou estátuas. Cuidado com a estética. A estética foi feita para ser uma exteriorização de uma ética. Ela não existe por si só. Ela não faz verão, nem outono. Para ser, eu preciso estar em relação com esses objetos. É de mim que nasce a ética, que é a minha de exterior, né? Ética, estética, vai ser só a capa, a superfície. Será que os objetos da sua vida, ou o trabalho que você desempenha, ou o relacionamento que você tem, não estão cumprindo essa função estética? E está na hora de checar se correspondem mesmo à sua ética ou não? Vou dar outro exemplo. Tô num relacionamento falido, tá na hora de acabar. Mas mantenho-me por quê? Porque eu gosto da imagem de ser uma pessoa casada. A estética que isso gera a minha personalidade aí para a sociedade. O que os outros vão pensar se isso deixar de fazer parte da minha estética? Nossa, tô aqui vendo que esse caminho investido nessa carreira, nessa escolha profissional, financeira, não tá indo bem. Ah, não, mas vou manter por estética. Porque esse objeto chamado profissão tal, ser advogado, advogada, médico, o que for, é quase que um fetiche, né? Um talismã que você carrega.
Como se por si só isso pudesse dizer de quem você é. O rótulo que você carrega. É disso que a gente está falando. Certas coisas aí na sua vida, posturas e relacionamentos, já não têm vida, são um objeto de plástico, tentando dizer de quem você é, mas não diz, porque não é autêntico, não é íntegro, não é natural. Entende? E as anciãs do outono estão te chamando para fazer essa reflexão. Olha a diferença. Esse aqui é aquela pessoa que se encheu de objetos, títulos, rótulos, para tentar dizer de quem ela é no mundo. Ações mesmo ficam lá em segundo plano, né? Postura fica lá em segundo plano. É o médico ou médica que tem um monte de rótulos e carimbos e crachás e jalecos, mas a postura mesmo de médico e médica, será que tem? A alma de médico, médica? Essa se expressa mesmo que a pessoa não tenha nada e more numa cabaninha. O que eu quero dizer com isso? Ela existe antes. Ética, estética. Não adianta nada eu ter a estética e não ter a ética. Porque essa vem complementar essa quando ela já existe. Né? Então eu tenho lá dentro de mim um amor, um vínculo profundo com aquele amigo, aquela amiga. Ele já existe, aquele vínculo, aquele amor, aquele cuidado. E aí uma forma estética como esse amor e esse cuidado aparece, uma forma exterior como essa ética do amor e do cuidado por esse amigo aparece, é, sei lá, interagir com ele nas redes sociais, postar uma mensagem bonita de aniversário. Aí sim. Agora, se a gente tenta inverter, não tem amizade nenhuma ali, nada íntegro e real. Mas aí eu vou lá e coloco um post pro aniversário, sei lá, só para cumprir tabela, para parecer que a gente é amigo, né, para manter alguma aparência. Percebem? Nossa leitura geral, que já está terminando, ela está chamando a gente para, nesse início de outono, refletir sobre o quanto a nossa aparência, a nossa vida externa, exterior, o que o mundo vê, o que os outros veem, está combinando ou não com o nosso mundo interno e nosso desejo de liberdade na sua relação com o desejo de estabilidade, segurança, formatar uma personalidade, né? Eu poderia resumir muito dessa leitura aqui com, na sua vida, né? Se ela é um jogo de futebol, se ela é um jogo esportivo, você está jogando para o time ou para o público? Entende? Você está jogando para ganhar ou para, sei lá, realizar sua melhor performance ali, ou você está querendo aparecer para quem está vendo? E ó, antes de mais nada, para evitar que você dê uma resposta muito superficial para isso, né? Lembre-se, nunca é uma coisa ou outra. Provavelmente você está um pouco mais para um lado ou um pouco menos para o outro. A gente nunca joga só para nós, nem só para a plateia, né? Mas a gente tem, cada um tem um balanço, um equilíbrio. Tem gente que vai ser mais performático, né? Vai sempre, eu tô mais preocupada mesmo é com o que o mundo vai pensar, como é que o outro vai me receber. Né? E outros não, vão querer ser muito autênticos consigo mais do que demonstrar alguma coisa para os outros. Mas independente da sua postura, o chamado aqui é para consciência. Porque tem coisa que você está lamentando deixar aí, mas que nem chega a ter um vínculo profundo mesmo com a sua alma, com quem você é. Ou se teve, não tem mais. Intenso. Bom, eu vou ficar por aqui para essa leitura geral. Agora a gente vai lá para as leituras específicas, tá? Vou fazer 3 leituras menores e você escolhe uma ou mais para escutar e se aprofundar no tema do momento, tá bom? Vamos lá então. Vamos embaralhar de novo nosso oráculo de Mabon.
Então agora a gente se divide em 3 grupos, todo mundo que chega aqui a esse vídeo, para a gente conseguir ser mais específico um cadinho acerca aí desse início de outono. Entre o ser e o aparentar ser. O que você era e não é mais, e tá tentando ainda aparentar ser. O que você nunca foi, talvez, e que só está sustentado aí por objetos, por fetiches, por uma performance. Ok, então vamos lá. Agora vamos ver qual é a carta principal, a carta temática de cada leitura. Tá? Vamos lá, hein? Leitura 1, leitura 2, leitura 3, do oráculo de Mabon. Vamos lá. Inspire e expira profundamente, para você escolher aqui com clareza. Tá bom. As anciãs pediram para que eu use os nossos cristais, então só um momentinho. Aqui nós temos os 3 caminhos da bruxaria, os 3 caminhos da alquimia. E você vai escolher também com base nos cristais, tá bom? Então temos aqui a leitura 1 vai ser a do quartzo transparente, a 2 do quartzo transparente, a 2 da ágata de fogo e a 3 da obsidiana negra, tá bom? Então, leitura do caminho branco da bruxaria, o caminho vermelho e o caminho negro. E vamos lá, já vou tirar uma carta para cada caminho. Carta 1, carta 2 e carta 3. E vamos lá. Para você que escolheu o caminho branco, sua carta é a da bruxa da colheita. Vamos continuar falando da colheita. Que sacrifícios você fez em prol da grande visão daquilo que está por vir. Muito bom. Agora você escolheu o caminho vermelho. Olha, acho que o nome da cranberry, né, que é essa frutinha vermelha, é oxicocô. Acho que é, em português. Ela é muito sagrada. Devore a verdade. Deixe que ela se aprofunde, né? Vá até as profundezas de tudo que veio antes, de tudo que virá depois. Olha, a devoção à verdade, caminho vermelho e o caminho negro. A mensagem hoje é whisky. Mensagem do caminho negro, ela tá até vestida de pretinho, ó. Na escuridão de uma adega. A vida deveria ser sorvida devagarzinho, com intenção. Seja paciente, enquanto a visão se revela a si mesma. Ok, bom, escolha a sua mensagem para a gente se aprofundar aqui no seu início de outono. E assim que você tiver escolhido, se precisar de mais tempo, pausa o vídeo, pausa as cartas, deixe que elas conversem com você para escolher sua mensagem e depois vá aqui os capítulos para ir direto para ela, tá? Vou começar aqui com a leitura número 1. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu hoje a mensagem do caminho branco da magia com quartzo transparente. Você escolheu a carta da bruxa da colheita. Que sacrifícios que você andou fazendo, hein? Em prol da grande visão daquilo que virá a ser. Tem uma relação bonita aqui entre presente e futuro, né? O passado e futuro, uma relação geracional, percebe?
Tem algo sendo colhido, sendo sacrificado nesse momento na sua vida e que parece ter a ver com herança, com experiências com seus ancestrais, pai, mãe, ensinamentos, tradição. Tem gente aqui que sacrificou o vínculo familiar, sabia? Para poder seguir atrás de objetivos pessoais próprios. Nossa, que bonito. E doloroso, né? Não é fácil. Não é fácil mesmo. Mas tá vendo? Eu vejo isso pela foice na mão da criança, né? A mãe colheu algo, ela tem a foice dela aqui também, e a criança também faz o caminho dela, o movimento dela de corte. Parece que ela está recebendo o cesto, para que ela possa colher agora do jeito dela. Um longo caminho. Vamos entender melhor? Vamos tirar mais cartas. Eu ouvi claramente, né? Não precisa ser igual, não precisa fazer igual. Você nunca teve que fazer igual. Honrar a ancestralidade, às vezes as pessoas confundem, né? Honrar nossos ancestrais com ter que viver a vida como eles viveram ou como eles acham que você deveria. É tão mais profundo que isso, né, minha gente? Honrar alguém é respeito, né? Não tem nem... É até difícil dar exemplo. É algo que permanece dentro de nós, o respeito ao ancestral, o culto ao ancestral, mesmo que você esteja vivendo uma vida completamente diferente do que ele desejaria para você. Porque tem a ver menos com o que você mostra para fora, menos com a performance, né, de que eu falava lá na leitura ampla, e mais com como é que está seu coração. Seu coração está fazendo escolhas diferentes porque tem mágoa e ressentimento em relação às escolhas dos seus ancestrais? Aí temos um problema, né? A gente não respeitando ali os limites e os caminhos que os nossos ancestrais escolheram para si. Agora, outra coisa é você, né, reconhecer que ali houve coisa boa, houve coisa ruim, houve aprendizado do que fazer, houve aprendizado do que não fazer, e aí agora você segue seu caminho com seu direito legítimo ao livre-arbítrio. É diferente. A energia é diferente. A alma dessa postura é muito diferente da alma daquela postura de quem não consegue reconhecer nada de bom, né? No que foi. E aí fica difícil até fazer novas escolhas. Vocês já viram pessoas que acabam repetindo o caminho até de ancestrais com que brigaram muito, né? Juraram fazer diferente, mas foram arrastadas à repetição. E muitas vezes isso acontece exatamente para que a gente permita que os nossos ancestrais sejam um pouco mais humanos, sabe? Ao reconhecer que eles também tinham o direito de falhar como humanos que eram. E olha, não significa passar pano para coisas erradas que seus ancestrais podem ter feito. Inclusive, você pode fazer esse movimento todo de respeito ao outro, mesmo enquanto você está buscando reparação. É porque eu vi algo aqui relacionado a gente que está até em processo jurídico, né, contra ancestrais, problemas de família graves. Buscar reparação, buscar a liberdade em relação a tudo isso, não é incompatível com honrar, tá? De novo as cartas, as folhas caindo, Tem gente aí que tá inclusive se afastando de ancestrais, tá deixando ir relações difíceis com familiares. Aqui tá muito uma energia de família mesmo, essa leitura. Exatamente, tem um corte acontecendo. E olha aqui, ouve essa frase, hein? Nada está completo sem a aceitação e o reconhecimento de tudo. Então é preciso ver tanto o que está à luz quanto o que está na sombra.
dia e noite, claro e escuro, consciente e inconsciente. A gente só é completo, as experiências só são completas quando a gente alcança o reconhecimento das polaridades envolvidas, os polos opostos, as dissonâncias, as distinções, as diferenças. Talvez você seja muito diferente da família em que você foi criado, criada. Ou tenha uma grande diferença com um familiar específico, uma familiar específica. E o equinócio é o equilíbrio, né? O equinócio de outono marca exatamente um dia em que noite e dia têm exatamente a mesma duração. Luz e escuridão, coisas claras, compreensíveis e coisas escuras, incompreensíveis, são igualmente importantes para o amadurecimento da psique. Trabalho de respiração. Permita que a respiração expanda seu espírito, preencha seu coração. Existe uma terapia maravilhosa, sabia? Caso queiram conhecer, chama-se terapia holotrópica, terapia da respiração. Mas você não precisa fazê-la necessariamente, contratar um profissional. Tem um chamado aqui para lembrar, né? Caso seja muito difícil entender o que eu falei, que luz e sombra são igualmente importantes nas relações nossas, especialmente nas familiares, né? Pensa que a respiração depende desses dois polos também. Eu preciso inspirar, trazer para dentro e respirar, botar para fora. Recolher e expandir. E esse movimento, inclusive, é o movimento mais saudável para tudo na vida, gente, inclusive para os vínculos. O fato de você agora ser chamada a se afastar, ou a deixar ir, né, com essas folhas aqui caindo, deixar ir um vínculo familiar, saiba que isso é uma orientação para o momento, sabe? Talvez esteja só na hora de inspirar, na grande respiração da vida. Está na hora de voltar-se mais para si, mais para dentro. Daqui a pouco vai ser a hora de expirar de novo. E aí você pode ir para fora, você pode reencontrar essa pessoa num outro momento, um momento mais calmo, um momento mais de maior clareza. Muito do medo que a gente tem de ver as folhas caindo, né, de deixar ir, de desapegar, enfim, tem a ver com um certo pensamento e postura fatalista, né? Não, mas aí nunca mais a gente vai se ver, nunca mais vai ser como era antes. Talvez um dia seja, talvez seja algo parecido. Talvez nunca mais mesmo, mas se permitir abrir mão da ideia de controlar o que virá é importante aqui. Principalmente se você está envolvido, envolvida numa finalização de ciclo, no encerramento de uma etapa que tem a ver com seus ancestrais, com a sua família de origem. O espantalho. Lembre-se que você não está só. Mova-se com confiança enquanto é guiado, guiada. Ufa, até arrepiei aqui. Esse aqui é o pessoal que é ovelha negra da família, nó, né? Eu gosto de falar que é um nó no rio da ancestralidade, uma mudança de curso. Pessoas que nascem numa família e que são muito diferentes, têm posturas, pensamentos diferentes, né? Seu time, eu tô vendo aqui, você é de um time espiritual, digamos assim, né? Uma bruxa, um bruxo, essa pessoa do limiar mesmo. Você é cuidado e protegido por uma família espiritual, digamos assim, que nunca vai embora. Por seres afins, almas afins, assim como eles estão vestidos iguaizinhos, né? Tem almas que afinizam com a sua alma e que não necessariamente são da sua família, sabia?
É louco o caminho aqui, é o caminho do amadurecimento mesmo. Talvez eu esteja falando com pessoas mais jovens, que estão na transição de um vínculo grande com a família, né? A minha personalidade tem tudo a ver com ser desta família aqui, e estão indo em direção a buscar a própria turma. Aliás, teve uma leitura sobre isso, né? Vai caçar sua turma. A leitura do Histórias que Curam, né? A gente faz uma jornada lá pelas histórias da mulher selvagem, do livro Mulheres que Correm com os Lobos, e esse foi um oráculo do Patinho Feio, tá? Vou deixar aqui na descrição para você que escolheu o caminho branco. Dá lá uma olhada. Olha lá, exatamente. Eu vou me atrever aqui, tá? Tem gente que tá nessa leitura e que precisa quebrar um pouco os vínculos com a família, ou com amigos que já viraram família, porque são de longa data, precisam começar a ir a encontros com gente nova, fazer amizades, conhecer novas pessoas. Não tenha medo de abrir sua boca, permitir que sua língua fale, sabe? Conhecer gente, conversar sobre si, falar de si. Parece que é nessas interações que você vai ter acesso a uma versão sua que é menos uma continuidade da sua família de origem e mais algo individual, uma postura que é sua, para equilibrar, entende? Eu acho que o mais importante aqui é eu te tranquilizar no sentido de que não é um adeus para sua família e para sua ancestralidade, família de origem. Aqui é um até logo, aqui é um deixa eu ir ali, deixa eu me conhecer mais, e me ver em outros cenários, em outros contextos, lidando com outro tipo de gente, porque aí eu vou promover uma balança, um equilíbrio maior, na verdade, nessa balança. E gente aí que lutou muito para caber como continuidade de uma linhagem, mas que tem lugar mesmo na diferença. Aliás, o seu jeito de fazer parte dessa família, desse rio, desse grupo, é ser o diferente, é ser a diferente. E aqui por último a gente tem a plantação de milho. E olha que interessante, a plantação de milho, ela está apontando um caminho, né? Um caminho desconhecido, até meio tenebroso ali no meio do milharal. Mas a frase diz que ainda que o seu caminho não esteja claro o suficiente, ele está lá, esperando pela sua fé, para que a sua fé te guie por ele. Tem um quê de confusão da personalidade, confusão sobre quem se é, qual é o melhor caminho para si, sabe? Mas parece que é um momento, inclusive espiritualmente guiado, para que você deixe de se confundir muito com a sua origem familiar e desenvolva um caminho pessoal. E talvez você já tenha feito isso em várias etapas da sua vida, essa seja só mais uma etapa em que isso é necessário, sabe? É isso mesmo. E vai ter que ter fé, porque por enquanto é um caminho que parece muito tenebroso, dá medo. Tem que respirar, respira fundo. O espantalho, como ele é colocado na plantação para assustar, né? Para assustar pássaros, para impedir que os pássaros venham comer os grãos, né? Porque eles vão achar que tem alguém ali. É interessante porque fica parecendo que você também forjou uma persona, uma personalidade, sabe? Que obscurece, né? Ficou até escuro aqui. Que obscurece quem você é de fato, a sua personalidade, mas que pelo menos impede passarinho de vir, né? Gente de vir encher seu saco ou de questionar o caminho que você está escolhendo. Parece que tem gente aqui que ainda está se colocando como
X, sendo que já é Y, já sabe que pelo menos X não é, não sei ainda quem eu sou, mas eu sei que isso aqui eu não sou, tô fazendo para agradar, familiares principalmente, sabe? Como esse espantalho, né? Deixa eu fingir que eu tô ali, que eu ainda tô nesse lugar, de que eu ainda penso desse jeito, sinto desse jeito, porque senão vão vir, né? Principalmente fofoca. Tem gente aqui com medo de fofoca familiar ou de ser questionado, questionada, não saber como lidar, de perder algo ao ser ainda mais autêntico consigo, ao sair em busca de uma postura mais autêntica. E, por último, tem um chamado aqui para que você saiba que outros ancestrais seus já fizeram a mesma caminhada, tá? Para que você saiba, para alguns, para outros, para que você se lembre. Talvez você, ovelha negra, seja filho, filha de uma pessoa que também foi ovelhinha negra da família em algo, sabe? Também foi diferente, também teve uma postura disruptiva. Em alguma medida, eu acho que a maioria das pessoas é assim, sabe? Uns mais que os outros, é claro. Mas não tenha medo. Acho que o fundamental aqui é isso. Começa para você agora, nesse início de outono, um processo de descolamento, de deixar ir para equilibrar-se, deixar ir certos vínculos familiares que você mantinha como performance e não exatamente como essência, né, de quem você é. E vai ser através de novas relações, encontros. Tô vendo você, inclusive, saindo à noite, sei lá, barzinhos, conhecendo gente, sarau, sei lá, encontros artísticos, culturais. Pode ser religiosos também, né? Espirituais. Os encontros sob a lua cheia. E respira. O conselho maior aqui é, ó, paciência com o momento, respira. Você vai precisar ter coragem para entrar nesse milharal dessa autodescoberta aqui, desse momento. E fé, tá? Não exatamente aqui fé numa divindade, mas fé em você, fé que você há de encontrar o seu caminho, todo mundo encontra em algum momento. Ou por um tempo, e aí depois encontra de novo, e é um outro caminho mais diferente. Tudo isso é bem-vindo, tá? A única coisa realmente sendo perdida definitivamente é uma sensação de que você precisa, para ser coerente, para ser íntegro, íntegra, você precisa ser uma continuidade clara, uma miniatura dos que vieram antes. E que isso é honrá-los, não é não. Não só, tá? E vou ficando por aqui, essa é a mensagem. Espero muito que tenha feito sentido, que seja mesmo um período de renovação através do reencontro com novas possibilidades de ser, reencontro corajoso, tá? Que abre caminhos. Respira fundo e vai, tá bom? Vou ficando por aqui, a gente se encontra nas outras leituras do canal. Tchau, tchau. Olá você que escolheu a mensagem do caminho vermelho, da ágata de fogo, o caminho do oxicoco, que é uma frutinha vermelha, típica lá da América do Norte, conhecida como cranberry. Ela é ácida, mas é adocicada também. Ok. E olha, essa também é uma carta muito ligada à ancestralidade, tá? Assim como na primeira mensagem. Mas aqui o interessante é que essa ancestralidade ela é vista como um manancial de onde beber. Um manancial de sabedoria. Tá? Ah, você pode me dizer, mas meus ancestrais não eram nada sábios, né? Tenho muitos conflitos com pai, mãe, vovó, tios, tias. Mas aqui eu tô falando de uma ancestralidade profunda, tá? E ampla. Muitas gerações podem estar envolvidas aqui. Tô falando sim da sabedoria desses ancestrais, né? Às vezes não é porque a gente não concorda com eles que não há ali uma sabedoria, né? Não é porque estão fazendo algo definitivamente errado, que não há ali uma sabedoria, né? Seja sobre o que fazer, seja sobre o que não fazer, isso também é aprendizado.
proporcionado aí pelos nossos ancestrais. Mas aqui especificamente, a mensagem parece ser bem diferente da primeira, porque aqui tem um convite para que você compartilhe a sua sabedoria, para que você se torne ancião, anciã também, sabe? Aqui nesse rio vermelho, né, do sangue ancestral, tem vários ancestrais e tem você, derramando também a sua sabedoria nesse manancial. Aqui é você tornando-se ancião, anciã, junto com a Mãe Natureza nesse outono, já que essa é a estação, né, em que a grande Mãe Natureza se mostra anciã, em declínio da vitalidade, mas ao mesmo tempo em ganho de sabedoria. Vamos entender melhor? Vamos pegar mais cartas aqui do oráculo de Mabon. Tem uma abertura bem clara para você compartilhar a sabedoria agora, tá? Para você ensinar os mais novos, para você dar conselhos, para você compartilhar o que você aprendeu na vida com o seu núcleo, com a sua família, com seus ancestrais e descendentes. Com seus iguais, né? Irmãos, irmãs, primos, primas. O que mais? Chamado então para aproveitar esse início de outono, fazer um encontro familiar. E quando eu falo em família, entendam, né? Eu tô falando pessoas que contribuíram, e ancestralidade, eu tô falando de pessoas que contribuíram e contribuem para sua formação enquanto indivíduo, indivídua, não só de sangue, tá? Apesar de que também muito, os ancestrais de sangue, mas aqui é toda e qualquer pessoa de grande influência na sua formação. É hora de compartilhar também os seus aprendizados enquanto influência. Influenciar os outros. Não só ser influenciado. É hora de... Tem algo de retribuir aqui também. Bom. Vegetais do tipo raiz. As raízes, exatamente, o recolhimento às raízes. Olha a corujinha anciã aqui, mestra da sabedoria. É nesses lugares escuros, escondidos, onde a maioria tem medo de ir, que é onde encontramos a maior quantidade de nutrientes. É onde esses nutrientes estão esperando para serem recolhidos. Nossa, você foi onde ninguém foi, é isso que eu estou ouvindo aqui. Você foi mais fundo do que outros e outras aí, tá? Do seu caminho ancestral, da sua família, do seu grupo, da sua comunidade. E agora tá na hora de você voltar e compartilhar o que você aprendeu nas profundezas. Ou você tomou o caminho difícil que os outros não tomam, por exemplo, né? Uma família de concursados, concurseiros, trabalhos estáveis, e você é o doido, a doida que saiu viajando, ou autônomo. É só um exemplo, tá? Mas você foi lá, você foi longe, você foi fundo em algo que o restante da sua família, da sua ancestralidade, da sua comunidade, só conhece superficialmente. Então agora você tem algo a compartilhar. E pode ser algo simples, como na minha família não tem nenhum médico, eu me formei em medicina e agora posso colaborar, compartilhar o que sei, ajudá-los. Tem algo muito profundo. Raízes sempre celebram a profundidade, sabe? Do que você aprendeu aí. O que mais? O veado, faun, que é um veado jovem, né? Um Bambi. Seja curioso, querida criança, explore o mundo entre os mundos, foi o que você fez. Tem que tirar mais uma. Exatamente, tô vendo que alguém que desde jovem ou ainda jovem, curioso, curiosa, foi buscar caminhos distintos, diferentes. Olha lá, o espantalho.
Lembre-se que você não está sozinho. Mova-se com confiança enquanto você é guiado. Que coisa! Esse aqui tá parecendo um momento posterior à leitura 1, sabe? O futuro de quem viu a leitura 1, O Caminho Branco. Para algumas pessoas, né? Se você ficou aí na dúvida entre o caminho branco e o vermelho, há esse vínculo aí, provavelmente, na sua experiência. Agora, se você não teve dúvida, se você veio direto para cá, então ignora, tá? É só isso aqui mesmo, a sua leitura. Mas se você sentiu dúvida, dá uma olhada lá. Pode ser que haja uma relação aí temporal, ou lá é o passado e aqui o presente, ou lá é o presente e aqui o futuro, tá? Porque eu vejo alguém que sai de forma corajosa para ir nas profundezas, para conhecer o desconhecido, né, para sua comunidade, vai ouvindo o chamado de uma curiosidade, de um desejo de se expandir, de saber mais, de viver outras coisas, e encontra a sua turma, encontra, né, se encontra longe, digamos assim. Encontra pares, pessoas que pensam como você, que são do seu, sei lá, da sua família espiritual, sabe? Algo assim. Os rolos de feno. É hora de. Exatamente, agora tá na hora de se colocar, sair da zona de conforto, se colocar num lugar de ocupar um espaço mesmo, para alcançar novas alturas e maiores. Tudo que você andou fazendo, aprendendo, experimentando nos últimos meses ou anos da vida, está chegando numa maturidade em que agora você se torna professor, professora, mestre daquilo, pode compartilhar, ou escreve um livro a respeito das experiências, sabe? Tem algo aqui que você cria, tá vendo? Que você devolve à fonte. Aqui eu tô falando com gente madura, provavelmente gente mais velha, em idade mesmo. Gente que aprendeu muito, nossa, muito, assim, a sensação é de pessoas que inclusive aprenderam sobre a sombra humana, sabe, sobre o escondido, que as pessoas em geral não querem mostrar. Você foi lá e aprendeu sobre. E aí agora tá na hora de fazer algo com isso. Devolver à comunidade. Olha a colheita aí. Olha a ceifadora, o ceifador, né? Porque para que algo novo nasça, se manifeste, é inevitável a morte de algo que está te segurando no passado. Ixi, mas está muito claro isso aqui, junto com a curiosidade? Pois é, então. Chega de se mover pela curiosidade, tá? Agora está na hora de estabilizar tudo que você aprendeu e conheceu através da sua curiosidade, abertura para o novo, né? Sabe aquele momento em que você já foi, se expandiu, conheceu, aprendeu, e agora está na hora de botar margem, botar contorno, dar formato para alguma coisa. Não à toa eu falei aqui de alguns produtos, né? Um livro, um podcast, um curso, sei lá, um ensinamento. Algo nasce de você, sabe, agora. Uma nova profissão, sei lá. Tá na hora de dar forma, de parar de buscar e organizar tudo que você recebeu, aprendeu, alcançou para passar para frente, né? Tá me lembrando muito aqui pesquisa acadêmica, acho que é um bom exemplo, sabe? Quando a gente vai fazer, eu lembro do meu mestrado, né? Eu queria falar do assunto X, aí eu passei um tempão recolhendo coisas e um livro me levava a outro, uma pesquisa me levava a outra, e chega sempre a hora que você tem que o quê? Sentar e escrever, reduzir, cortar, não vai poder colocar tudo que sua curiosidade te chamou para pesquisar, né? Vai ter que ser concisa, organizada, organizado, para criar ali aquela tese, aquela dissertação, aquele produto, né? Esse parece é o momento em que você tá, que o outono tá te chamando para vivenciar. Você foi, você se expandiu, você conheceu, você aprendeu, e agora algo nasce disso. Ó, a chegada da escuridão.
Nossa, essa é a sombra que mora no espelho. Porque dentro de você, é o que está escrito aqui, dentro de você tem algo escondido. Tem algo que quer te engolir. Nossa. Essa é a carta que fala da nossa pulsão de destruição ou pulsão de morte dentro, sabe? Autossabotagens. Algo em você parece que é sedento, sedenta de encontrar. Sabe aquela pessoa que está sempre buscando alguma coisa e alcança uma e já está buscando outra porque ainda não é bom o suficiente, sabe? O perfeccionismo da busca tem uma sombra aqui relacionada a isso que precisa ser reconhecida nesse outono, né? Caso você goste de estudar, caso você goste, qualquer coisa que você goste aí, né? Essa coisa, isso aí que você gosta, é infinito nas formas que pode tomar. Então, você não vai alcançar o todo. De novo, vou falar de pesquisa aqui. É um bom exemplo, né? Porque a pesquisa acadêmica, sei lá, quando você se propõe a pesquisar um assunto, você sempre, no meio da caminhada, da descoberta, da investigação, você vê sempre se você está fazendo certo, se você está pesquisando mesmo, né? E não de preguicite. Você sempre vai vendo que o buraco é mais embaixo, que tem algo mais ainda para estudar. Né? Entrar em qualquer área do conhecimento e pesquisá-la é como entrar no buraco lá da Alice, no País das Maravilhas. É um mundo que se abre, né? Inesgotável, todo saber é inesgotável, né? Como eu não sei muito de cozinha, eu acho que cozinhar é uma coisa que, tá, é profundo, mas não tanto. Mas se eu entro na área e vou pesquisar sobre cozinha, eu vou ver que, nossa, divide-se primeiro em sobremesas e pratos principais e entradas, e depois em nacionalidades. Tudo é um mundo de conteúdo, tudo é um mundo de informação e experiências, né? Então, tem algo aqui para as mentes curiosas, que é o fato de que a gente precisa encontrar o momento de voltar para casa e começar a organizar, sistematizar tudo que a gente aprendeu. Porque se a gente for só no nível, né, no caminho da curiosidade, é inesgotável. Esse caminho do retorno, para dar um outro exemplo fora da pesquisa acadêmica, né, esse caminho do retorno também tem a ver com a gente procurando sempre o príncipe encantado, a princesa encantada, né? O mais perfeito é sempre o próximo. Tem ali o catálogo das redes sociais de encontro, né? Então, aquele medo de ficar com uma e estar aceitando menos, né? Porque vai que tem alguém ainda melhor. Essa é a sombra aqui de que o outono tá falando. As bruxas de Mabon estão te chamando para aceitar o tamanho de algo que você conquistou, estruturar para compartilhar. Porque senão a busca fica muito egoísta, percebe? Sou só eu buscando o que me interessa, né? Saber mais, encontrar o mais perfeito. Mas quando que vai chegar a hora de realmente começar a construir, no exemplo do relacionamento, né? Porque uma relação não termina no encontrar alguém perfeito. Isso é só o início, é o início. Aí é que você vai começar a dar formato para aquela relação. Negociar, né? Tornar sólida, tornar real aquele vínculo. Com as ações cotidianas, com a prática da negociação. Cuidado, tem gente aí que está evitando essa parte 2, que é chata, né? Preciso dizer que ela não é tão aventureira quanto essa primeira parte da pesquisa, da busca, né? Mas ela é importante, é o momento em que a gente retribui. Com a nossa sabedoria, a gente passa a compor o clã dos anciãos, das anciãs. A gente deixa de ser o jovem, a jovem buscador eterno. Em algum momento você sistematiza, organiza o que você buscou e algo nasce disso. E é isso que você vai compartilhar agora com as pessoas. Ser um mestre, uma mestra daquilo ali. E olha que interessante.
ter essa sabedoria de mestre ou mestra de alguma coisa que você muito pesquisou, buscou, experimentou, é também reconhecer que você não vai saber tudo daquilo. Como eu falava antes, né? Todo saber é um portal para uma imensidão. E o fato de saber que você nunca vai saber tudo sobre aquilo, ou que você não vai ter o parceiro ou a parceira perfeito, né? Que seria a ideia do todo, né? A totalidade nos relacionamentos amorosos, mas algo você tem que é palpável, que é real, que dá para pegar, que dá para compartilhar. Interessante. Deixa eu ver o fundo do deck. O sapo. Observe, porque aquele que vê, aquele que observa, vê tudo, enxerga tudo. É isso mesmo, teve gente que fez muito, falou muito, andou muito, movimentou muito e agora tá na hora de observar, sabe? Para enxergar os caminhos que fez, que tá fazendo e o que nasce disso tudo. E eu ouvi aqui das anciãs, é hora de crescer. Olha que bonito. É hora de crescer. É hora de deixar de ser, né, deixar de lado um pouco daquela juventude mental, emocional, né, não só física, espiritual, aquela juventude que é feito de potenciais, é pleno de potenciais, né? E agora, definitivamente fazer a escolha e seguir por essa escolha. Você tem mesmo muitos potenciais, mas você nunca vai conseguir realizá-los todos ao mesmo tempo. Por isso é tão importante a foice, a escolha. Essa é a mensagem, tá? Use da sua vitalidade, você escolheu o caminho vermelho, a ágata de fogo, né? O caminho sanguíneo da bruxaria. Então use dá o sangue agora, né? Use sua energia, sua vitalidade para compor algo com tudo que você curiosamente se expandiu aí, experimentou, buscou saber através da sua curiosidade, da sua disposição para ir fundo. E cuidado. Isso aqui, essa combinação é muito importante, é muito séria. Ela fala da gente precisando ceifar, cortar pela raiz um labirinto interno, uma sensação eterna de saber pouco, de ainda não estar bom o suficiente. Bota aí, né, a tal síndrome ou postura do impostor, da impostora, de que se fala bastante hoje em dia. Cuidado também com, dependendo do que você encontrou aí no seu caminho, nas suas buscas, né? Pode ser que você queira se diluir no que você encontrou, entende o que eu quero dizer? Talvez esse idealismo na busca pelo seu lugar ou por algo, né? Tenha criado aí em você um desejo de pertencer, de ser igual àquilo que você andou encontrando, entende? Tem um chamado para você se individualizar de novo aqui no fundo. Porque querendo ou não, quando a gente vai lá e junta tudo que a vida nos deu de experiência, de trocas, e vai lá e cria algo nosso a partir daí, quem a gente é, né? A partir daí, a partir dessas experiências, quem eu sou agora. Isso é se dar limites, né? É se dar contornos, é se individualizar. Você não é mais um como todos, você é único, única a partir das experiências de vida que tem. Mas tem gente aí achando que talvez o mais legal seja ah, não, eu quero é fazer parte, eu quero é ser igualzinho os outros, ser daquela religião ou daquele meio acadêmico, ou pertencer àquele relacionamento, né, e simbioticamente virarmos um.
sempre vai ser um caminho que dilui um pouco o peso da nossa responsabilidade por compor com as nossas mãos quem a gente quer ser no mundo, o que a gente vai oferecer ao mundo do que as nossas experiências nos deram, sabe? Mas ó, a sabedoria tá aqui, tem uma coruja voando sobre a sua leitura, então sabedoria para fazer tudo que eu falei você tem. Acesso a essa sabedoria, ao discernimento necessário você tem. O que precisa cuidar é desse medo aqui, tá? Ser engolido por um senso de pertença ou por um senso de autossabotagem. É o único risco aqui. Tá bom? E para fechar, vou deixar uma sugestão. Pega uma coisa simples, para não ficar muito amplo, o desafio, né? Começa pegando algo simples, que você já pesquisou, investigou, se abriu muito, conheceu muito. Cria algo a partir dessa experiência que você angariou, coletou, adquiriu, tá bom? Dá uma forma, cria alguma coisa. E é isso, tá bom? A gente se encontra nas próximas leituras. Espero muito que tenha sido útil para o seu início de outono. E até breve. Tchau, tchau. Olá, você que escolheu nossa leitura número 3 hoje, no Oráculo da Segunda Colheita, Oráculo de Mamon. Você escolheu a Obsidiana Negra ou a carta do whisky. É ali na escuridão da adega que ele está ganhando suas propriedades, que vão tornar um ouro líquido, né? Maravilhoso. A vida deve ser sorvida devagar, com intenção. Seja paciente enquanto as visões se revelam a si mesmas. Paciência, né? Se tem uma palavra que está aqui no fundo da sua leitura, ressoando, potente para o seu início de outono, às vezes a melhor ação é não fazer nada. Imagina uma pessoa que coloca o uísque aqui nos barris de carvalho, né, para ficarem ali paradinhos e dessa forma lentamente realizarem seu processo, né, até clareza. Olha que lindo, clareou aqui. Até que chegue a aurora, né, do momento exato para tirar o líquido dourado, o uísque lá de dentro. Esse é o processo natural que dá origem aos melhores whiskies, né? Agora imagina você entrar dentro desse escurinho, abrir o sol antes da hora para iluminar ali, né? Isso vai fazer perder as propriedades do seu whisky. Imagina que você chega lá e começa a balançar esses barris, né, com a impaciência para ver se realiza mais rápido. Não adianta, né? Inclusive me lembrou aqui a fala dos antigos, né? Minha avó falando coisas como: se você fica de olho na água para até ela ferver, ela vai demorar muito mais para ferver, né? Então tem algo de deixa quieto, tá? Alguma situação, algum contexto, algo tá pedindo a sua ação como inação. Tá pedindo que você deixe ali o que de melhor você pode fazer para essa situação se desenvolver e chegar à perfeição de um uísque bom, né? Ter um resultado bom, é se retirar. Pacientemente deixar, intencionalmente deixar. Deixa ser, deixa estar, sabe? Se observa de longe e deixa ser. Vamos entender melhor? Por que será que isso é um conselho útil aqui para o seu início de outono? Inspire e expira profundamente. Paciência, será que já veio aí à sua mente qual é a situação? Ou com que pessoa, ou contexto? Tudo que você devia ter feito, você já fez. Essa frase também está muito clara aqui. Sua parte você já fez. Ou a sua parte agora é observar de longe. Sabe? Ser paciente.
e vai ficar tudo mais claro. A visão vai se revelar, tá vendo? Porque às vezes a gente busca clareza investigando, né? Ah, eu quero ter mais clareza sobre tal pessoa, tal situação. Ah, então deixa eu investigar, deixa eu buscar saber, deixa eu cutucar. E aqui a clareza vem da paciência de esperar, pelo menos neste momento. Vamos entender melhor? Vamos lá. Essa carta finalizou a leitura anterior. O descer das sombras, o espelho negro. Dentro de você mora algo escondido que não quer nada além de engoli-la totalmente. Autossabotagem. Olha que veio também algo que não veio na leitura anterior, o mito do Barba Azul, tá? O mito do Barba Azul no livro Mulheres que Correm com os Lobos. A gente tem uma leitura aqui no canal sobre ela. Vou deixar aqui na descrição, tá? O link, caso você queira assistir. Porque o Barba Azul é um predador, sabe? É como uma parte nossa que quer predar os nossos desejos, nossos objetivos, que quer destruir, né? A gente tem isso dentro. Há quem chame de pulsão de morte, pulsão de destruição. É uma vozinha estranha, né? De preferência, né? Nas pessoas mais saudáveis psiquicamente, essa vozinha soa estranha. Tem gente que não, tem gente que está aí servindo ao próprio sabotador interno, né, o tempo todo e nem percebe. Mas para uma pessoa minimamente saudável, né, que dá espaço para si, para uma vida cada vez mais saudável para si, para os próximos, para os seus, essa vozinha ela soa estranha, né? É aquela que não quer levantar de manhã para ir lá e fazer tudo aquilo que você sabe que deve e quer fazer para o seu progresso. É, sei lá, aquela voz que te diminui, te humilha, né, internamente. E que se a gente não toma cuidado, acaba se aliançando, se aliando a pessoas mesmo, externas a nós, né? Concordando com gente que nos sabota. Vamos entender melhor? Olha o sapo. Observe, porque quem observa vê tudo. Observe. Observe o que em você, que face sua, tá tentando acelerar as coisas antes da hora, com algo, com alguém ou numa situação. Tá querendo fazer um movimento quando reconhece intuitivamente que não é hora. Algo dentro de você tá se movendo, se mexendo, querendo atuar sobre uma situação. E ó, a postura recomendada pelas bruxas do outono é observação e paciência. Ainda não tá na hora. Tem gente querendo fazer justiça com as próprias mãos? Tem algo aqui assim. Acredita que tá vendo tudo e que se você não se movimentar rápido, alguma coisa vai acontecer. Aliás, uma deixa ótima aqui para esclarecer algo que me perguntam muitas vezes. Já me perguntaram, né? Recentemente até que não, mas já foi muito perguntado para mim. Como eu distinguir intuição de neurose, né? Porque às vezes a gente tá numa neura de que não pode passar ali naquela rua escura, porque a gente já foi assaltado várias vezes, por exemplo, né? E confunde isso com a intuição de que algo vai acontecer se a gente passar naquela rua, né? Isso é comum, a maioria das pessoas vai viver isso, e a minha forma mais básica, né, mais rapidinha para esclarecer a diferença entre neurose e intuição é o tom. O tom como essa mensagem chega à sua psique, sabe? A intuição, ela nunca é desesperada. A neurose é desesperada. Ela começa a colocar um argumento em cima do outro, ela te deixa confuso, confusa, com a mente cheia de vozes intensas, quase que degladiando dentro. A intuição não, gente. A intuição é uma percepção leve, clara, sem dúvidas. Que fica lá no fundo como uma avó que fala, vai não, vai dar ruim. Sabe? Uma certeza branda, madura, que vem de uma voz amadurecida em nós.
tá? Agora, se é aquela voz interna que te desespera, que te faz tremer, é uma neurose. Pode estar certa ou errada, mas é uma neurose. Bom, erva de São João. As florezinhas amarelas típicas desse período, sabe? E inclusive a erva de São João é um dos antidepressivos mais antigos, o antidepressivo das bruxas, tá? Especialmente colhido lá no solstício de verão, no auge do verão. Ele trazia e ainda traz, né, para a gente da minha tradição, propriedades intensas de apaziguamento, de reencontro com a alma, de maior tranquilidade. Olha aí a sugestão clara para você aqui. Já que você vai ter que ter paciência, mas tem algo se remexendo internamente, né, querendo aí a título de neurose te movimentar, quando o que você precisa mesmo é observar, deixa quieto, vai vendo, não faz nada ainda. Procure erva de São João, tá? Hoje em dia ela é vendida não só seca, em lojas de ervas medicinais, como também em cápsulas. Ela é reconhecida como um antidepressivo natural, brando, porém com uso contínuo, extremamente poderoso. E quando aliada não só aos seus princípios fitoterápicos, mas também fitoenergéticos, né? Então, quando aliada à oração, meditação, ritualização mágica, a erva de São João pode ser ainda mais poderosa, como uma espécie de proteção, né? De manter a luz do sol brilhando, a luz simbólica da razão, da consciência, do discernimento, quando as sombras da autossabotagem ou da neurose, né, ameaçam atrapalhar um momento que, para ser próspero, para dar origem a algo muito bom, um ouro líquido como o uísque, pede agora a sua retirada, a sua observação, a sua paciência, a sua passividade. Nossa Senhora, mas você é muito danado, muito danada. Não tenha medo da ira de fogo que mora dentro de você. Isso aqui é a deusa Kali, aquela que quer destruir tudo. Claramente, essa aqui é uma leitura de gente que está, né? O melhor agora para você é ter paciência e observar, mas o que você quer mesmo é pular no pescoço de alguém. Fazer justiça com as próprias mãos, sabe? Não à toa as mãos aqui são muito simbólicas, né? É. Vai chegar o momento, tá? Vai chegar o momento. Se você tem essa natureza aqui, você tem sim um quê de pessoa que tem uma. Não vou falar justiceiro, mas sabe aquela pessoa que tem uma ação decisiva, é esperada dela em certos contextos, porque é ela que vai trazer clareza, ou finalizar algo difícil, ou abrir caminho para algo novo. Então, de fato, parece que você vai ter uma ação muito importante, decisiva na finalização aí de algum processo para abertura do novo. E unindo aquilo que eu falei lá da mensagem inicial, né? Essa atuação sua pode ser especialmente útil na medida em que ela vai abrir caminhos para uma vida mais autêntica e menos performática, sabe? Mas não agora. Talvez você esteja sob o efeito aí de alguém que está te irritando muito, sabe, uma pessoa, um contexto que fica atiçando a gente, né? Fica cutucando, porque provavelmente é um espelho, é uma projeção de alguma sombra nossa, de algo que a gente não quer ver, não quer lidar. Não está na hora de brigar com essa pessoa que te irrita, ou de se levantar irada contra esse contexto que está te oprimindo ou irritando. Está na hora de primeiro observar, porque primeiro essa história quer te contar algo sobre você. Essa pessoa, né, ao chegar na sua vida, quer te contar algo sobre você. E primeiro você precisa saber, aprender. Para depois, se for o caso, botar para correr. Finalizar, sabe? O sabugueiro, a erva dos sábios, dos ancestrais. Não à toa o nome dela é composto por elder, né? Que são os mais velhos. O sabugueiro. É isso. Tem uma sabedoria profunda, ancestral, em que inclusive você já carrega. Olha que legal. Ah, parece que ela é o corpo dela aqui, né?
Se você observar um pouco mais essa situação, por mais incômoda que pareça, por mais que você tenha que ficar aí se refreando para não. Gente, eu tô vendo alguém pulando no pescoço de alguém, impressionante. Mas o chamado é para que você lembre da sabedoria que você já carrega. Lembre-se, observe para lembrar. Talvez essa pessoa, essa situação te lembre alguém, seja um repeteco de alguém ou de outro contexto que você já vivenciou. E só se você observar com silêncio agora, no início de outono, com parcimônia, com pouca ansiedade para agir, que você vai reconhecer o link entre essa situação e algo do passado. E no passado você resolveu bem, tá com a colher na mão, você resolveu bem. E lá tem recursos para te ajudar no presente também a resolver essa situação. Tem um incômodo, uma irritação profunda aqui, tô ficando até irritada. Olha lá, a caveira já estava atrás desde o início, tá vendo? Tem algo do passado. Talvez o que te irrite é o medo, a ira, a sensação de que você está repetindo um ciclo. Ah, não, de novo isso na minha vida, sabe? Ah, é isso. O outono tá chegando para você com uma lição muito bonita de finalização, não só de um problema, mas de um ciclo de problemas. Um jeito como os problemas aparecem na sua vida. Pessoas problemáticas, contextos, sabe? Respira, nossa. Respira. Realmente. Não tá na hora de. Se você tá aí pensando em tomar alguma decisão, realizar algo definitivo, fechar definitivamente uma porta, sabe? Dar um fecho, concretizar algo, né? Impor um limite. Calma, calma. Observa um pouco mais. Respira. Diminui a ansiedade, tá vendo? A melhor saída, a melhor solução virá do seu eu mais tranquilo, que não se identifica tanto, não se espelha tanto nessa pessoa, nesse contexto. Que coisa, hein? O que está no fundo aqui? O jovem embriagado, seja curioso, seja curiosa. Ai, que difícil. Definitivamente tem alguém, uma pessoa, tá, irritando a maior parte de vocês. Alguns aqui é alguma situação que tá irritante como um todo, mas a maioria aqui tem a ver com uma pessoa, porque a leitura lembra muito aquela situação em que a gente vê alguém começa a se comportar de um jeito com a gente, isso nos irrita de cara, porque essa pessoa nos lembra algo que a gente já viveu em outros contextos, em outras situações, e a gente de cara já julga que está à frente àquela mesma pessoa e começa a agir com a pessoa do presente como você acha que deveria ter agido com a do passado ou como agiu com a do passado, entende? Mas é preciso paciência, porque ainda que a situação pareça muito com as anteriores ou com a anterior, essa é diferente em algo. E essa pequena diferença que você precisa alcançar para ampliar o seu discernimento, a sua sabedoria, a sua bagagem, sabe? De ferramentas, de como lidar com situações difíceis. Aqui está muito aquela energia da frase, né? Isso, o que está acontecendo não está acontecendo contra você, para atrapalhar, é para te dar algo, é para você aprender algo. Essa pessoa incômoda ou esse contexto incômodo é uma. Ai, briga comigo, não, mas eu vou ter que falar, é uma oportunidade. Por mais chato, incômodo, irritadiço que você esteja, né? Mas tá? Observa aí que você vai ver que essa situação nada mais é do que uma oportunidade de aplicar o seu saber ancestral, a sua sabedoria. Mas para isso você vai ter que primeiro deixar essa pessoa falar, parar de ouvir nela ecos de pessoas ou pessoa do seu passado, ok? Deixar esse contexto, essa situação se revelar e não ficar o tempo todo comparando com algo que você já viveu. Por isso, seja curioso, tá vendo?
Ai, ai. Bom, mas é isso, tá? Passiflora, outras formas, né, não só a erva de São João, mas lance mão agora de toda a sua sabedoria medicinal, natural ou alopata, a forma como você está acostumada a lidar com momentos em que você precisa se pacificar, você precisa ficar menos reativa, reativo, você precisa ouvir. Tá na hora de lançar mão de tudo que você sabe para isso. Às vezes é uma técnica de respiração, enfim. Ouça o corvo, ouça a sua sabedoria, tá? Dá tempo ao tempo, porque provavelmente essa situação vai se resolver por si só, ou vai precisar no fim de uma ação sua decisiva, mas não é agora, combinado? Algo mais? Deixa eu ver. Uma deusa poderosa, te convido a ouvir mais sobre. Ouvir mais, vai lá buscar mesmo, tá? O oráculo do Barba Azul, se for o caso, leia o capítulo do Barba Azul no Mulheres que Correm com os Lobos. Se essa questão aqui envolve uma outra mulher e você é mulher, lá você vai ver um perfil do feminino, alguns perfis, sabe? Como eles lidam aí com o desconhecido, com o diferente, com o que irrita. Você vai se identificar, mas não só, vai identificar a outra pessoa envolvida ou as outras pessoas envolvidas. Vai te ajudar a sair um bocado da reatividade e a perceber aí o aprendizado envolvido nessa situação. É bem por aí. Tá bom? Bom, mas é essa a mensagem. Espero muito que seja útil aí para o seu início de outono. E a gente se encontra nos próximos oráculos do canal. Tá bom? Tchau, tchau.